Você já sentiu que existe algo profundo entre você e outra pessoa, mas que, por algum motivo, ela parece não perceber o quanto está envolvida? Como se houvesse um abismo entre o que ela sente e o que consegue admitir. Segundo Carl Jung, isso acontece quando o inconsciente fala mais alto do que a própria consciência. E é aí que mora o perigo. Porque muitas vezes, quando alguém está mais apaixonado do que consegue reconhecer, ele começa a agir de forma contraditória, quase defensiva. Em vez de se aproximar, se afasta. Em vez de demonstrar, provoca. Mas o que está por trás disso? Jung nos ensina que tudo aquilo que reprimimos, especialmente os sentimentos intensos, não desaparece. Pelo contrário, se torna uma força ativa dentro de nós, que influencia pensamentos, escolhas e até comportamentos que parecem irracionais. Quando alguém ama sem saber, esse amor se manifesta por sinais que escapam do controle. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Este vídeo não é sobre jogos emocionais, é sobre o inconsciente, sobre as máscaras que usamos para não mostrar o quanto estamos vulneráveis. Porque para Jung, amar é se desnudar diante do outro, e isso assusta. Há pessoas que amam profundamente, mas escondem esse amor até de si mesmas. E você pode ser o alvo dessa paixão silenciosa, sendo confundida, magoada ou até afastada sem entender o porquê. Você está prestes a compreender porque algumas pessoas parecem fugir de você justamente quando mais precisam da sua presença. Vamos desvendar, passo a passo, os sinais mais profundos e inconscientes que Carl Jung identificou como pistas do amor reprimido. E no final deste vídeo, você não só vai enxergar com mais clareza o que está acontecendo com essa pessoa, como vai entender também o que está acontecendo dentro de você. Respire fundo. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você entende o amor e como você se protege dele, porque nem todo amor escondido é inofensivo. Às vezes, ele se torna uma sombra que machuca sem querer. Carl Jung acreditava que grande parte de quem somos não se revela em palavras, mas em comportamentos sutis, inconscientes, e isso inclui o amor. Quando uma pessoa está apaixonada, mas ainda não tem consciência desse sentimento, ela vive um conflito interno. A mente racional tenta manter o controle, enquanto o inconsciente começa a emitir sinais, muitas vezes confusos, até mesmo contraditórios. O amor inconsciente não é menos real. Ele é apenas mais perigoso, porque não é reconhecido nem pelo próprio sujeito. Essa paixão velada se manifesta nos pequenos gestos, um olhar que dura mais que o normal, uma preocupação exagerada ou até uma frieza repentina. A contradição é o primeiro sinal de que há algo escondido. Jung dizia que tudo aquilo que não chega à consciência retorna como destino. E quando o amor não é assumido, ele começa a moldar os comportamentos sem que a pessoa perceba. É como se o sentimento escapasse por entre as frestas da razão. Muitas vezes, o outro começa a te tratar de forma ambígua. Um dia, ele te procura com intensidade. No outro, se distancia sem motivo. Isso não é desinteresse, é resistência. A paixão inconsciente ameaça estruturas internas, principalmente em pessoas que têm dificuldade em lidar com a própria vulnerabilidade. Para elas, amar é se expor, e se expor é perigoso. Então, elas negam. Mas o corpo não mente, o olhar não mente. A ausência carregada de peso também é um tipo de presença. É nesse momento que você precisa ter clareza emocional. Não se trata de buscar confirmação em palavras, mas de observar o que Jung chamava de símbolos. Os símbolos são expressões do inconsciente, e eles surgem através de atitudes repetitivas, sonhos, impulsos e até lapsos de linguagem. Se essa pessoa está sempre por perto, sempre encontra um motivo para te ver, sempre reage com ciúmes ou tenta te controlar emocionalmente. O inconsciente dela já está apaixonado. Ela só ainda não sabe, mas você sabe. E isso é o mais importante. Porque o primeiro passo para se proteger emocionalmente é compreender que nem toda ausência significa desinteresse.
e nem toda presença significa segurança. Às vezes, o que está diante de você é um coração em conflito, lutando contra o próprio desejo. E nesse campo de batalha interno, você pode acabar sendo atingida por um fogo que não é seu. Carl Jung nos deu um dos conceitos mais profundos da psicologia: a sombra. Tudo aquilo que uma pessoa reprime, tudo o que ela não aceita em si mesma, se acumula nessa parte oculta da psique. E adivinha onde o amor inconsciente se esconde quando alguém não está pronto para sentir? Exatamente na sombra. Só que o que está na sombra não desaparece, ele se projeta, e muitas vezes em quem está mais próximo. Quando uma pessoa está apaixonada, mas não aceita isso, ela começa a projetar sobre o outro suas emoções reprimidas. Pode parecer loucura, mas essa projeção pode se manifestar como raiva, rejeição, sarcasmo ou frieza. É como se o amor virasse um espelho, onde a pessoa vê tudo o que ela não consegue admitir. E ao invés de se aproximar de você, ela tenta se afastar para não lidar com o que está sentindo. Jung dizia que a projeção é um dos mecanismos mais perigosos da psique, porque faz com que tratemos o outro como o vilão da nossa própria história inconsciente. Quando você se vê sendo rejeitada sem explicação, ignorada logo depois de uma conexão profunda ou atacada sem motivo aparente, saiba, essa pessoa está em luta consigo mesma, e você está apenas no caminho do fogo cruzado entre o desejo e o medo. É aqui que mora o perigo, porque você pode começar a duvidar de si mesma, acreditar que está errada, que está exagerando, que talvez esteja interpretando mal, mas a verdade é que o sentimento está ali. Ele só está preso, sufocado pelas defesas emocionais de quem ainda não tem estrutura para lidar com a intensidade do que sente. E isso pode te ferir, sem que o outro sequer perceba o que está fazendo. Não aceite migalhas emocionais como se fossem provas de amor. O amor inconsciente precisa ser reconhecido e integrado para se tornar saudável. Se não for, ele vira um ciclo de dor e confusão. Jung não dizia que devíamos fugir da sombra, mas sim encará-la com coragem. E às vezes, a maior prova de amor que você pode dar a si mesma é sair do caminho de alguém que ainda está em guerra com os próprios sentimentos. Você quer saber se ele está mais apaixonado do que imagina? Observe o que ele faz quando está tentando parecer indiferente. A primeira contradição vem na forma de presença disfarçada. Ele surge nos lugares onde você está, começa a te observar de longe ou te manda mensagens sem motivo aparente. Isso não é coincidência. É o inconsciente tentando criar conexão. Outro sinal é o ciúme não declarado. Ele reage mal quando você menciona outra pessoa, muda de comportamento, tenta disfarçar, mas os olhos não mentem. Jung afirmava que o inconsciente se manifesta mais claramente nas reações emocionais intensas e espontâneas. Então, quando ele se descontrola, quando reage de forma desproporcional, ali está a verdade que ele mesmo ainda não reconhece. A dificuldade em se abrir emocionalmente também é um sintoma forte. Ele pode fugir de conversas profundas, mudar de assunto quando o tema é relacionamento, ou até te provocar para criar conflitos desnecessários. Isso não é desinteresse, é defesa. Amar exige entrega. E quem não está pronto para isso prefere manter a ilusão de controle, mesmo que isso custe a relação com você. Jung dizia que toda transformação começa com um confronto interno. Quando o amor começa a emergir do inconsciente, ele exige que a pessoa se reconcilie com partes de si que estavam adormecidas. Por isso, ele pode parecer mais frio, mais instável ou mais confuso. Mas no fundo, é o amor tentando encontrar uma saída. E muitas vezes, esse processo é tão doloroso para ele quanto é para você. Então, se você identifica esses sinais, saiba que você não está louca, nem está exagerando. Você está apenas enxergando o que o outro ainda não tem coragem de ver. Mas atenção, compreender não é justificar. Você pode ter empatia sem se anular. E o amor verdadeiro começa exatamente aí, quando você reconhece o sentimento do outro, mas se recusa a ser ferida por ele.
Você pode amar alguém profundamente e ainda assim se perder ao esperar que ele te ame de volta da mesma forma. Esse é o maior risco de se envolver com alguém que está mais apaixonado do que sabe, o risco da estagnação emocional. Jung nos ensina que o inconsciente é poderoso, mas ele só pode transformar nossa vida quando é trazido à luz. Até lá, ele nos mantém presos em repetições, em ciclos de dor. A mulher que permanece ao lado de um homem emocionalmente confuso, muitas vezes acredita que está sendo compreensiva, paciente, mas, na prática, ela está alimentando uma ilusão. Esperar que ele mude sem que ele tenha consciência do que sente é como esperar que uma semente cresça em um solo que ainda não foi preparado. Não é amor. É autoabandono disfarçado de esperança. A cada vez que você se anula, que aceita menos do que merece, que justifica comportamentos inconsistentes, você reforça a ideia de que esse amor escondido é suficiente. Mas Jung dizia que o amor só se torna real quando integra os opostos, consciência e emoção, luz e sombra. Se ele ainda não está pronto para amar com plenitude, não é o seu amor que vai curá-lo. É o enfrentamento dele com a própria sombra. Você pode ser o gatilho do despertar dele, sim, mas nunca será a cura. E quanto mais você adia sua própria felicidade, mais o seu inconsciente começa a adoecer. Porque, como Jung dizia, aquilo que negamos em nós mesmos também se torna sombra, e você não pode curar o outro enquanto ignora a própria dor. O amor que espera demais, que aceita demais, acaba se transformando em um reflexo daquilo que você acredita merecer. O tempo não cura o que a consciência não reconhece. Se ele não se permite sentir, se ele não busca compreender, se ele foge sempre que você tenta se aproximar, então talvez o mais saudável seja você se afastar, não como punição, mas como proteção. Às vezes, o maior ato de amor é deixar o outro ir, para que ele finalmente possa se encontrar. O amor inconsciente é como um sonho mal compreendido. Ele pode ser belo, profundo, cheio de significados ocultos, mas enquanto não é interpretado, ele só confunde. Carl Jung acreditava que só despertamos verdadeiramente quando mergulhamos nas nossas próprias profundezas. E talvez seja essa a missão que esse relacionamento trouxe para a sua vida. Fazer você olhar para si mesma com mais coragem. Você não está aqui para carregar as dores emocionais de quem não sabe o que sente. E está aqui para viver um amor consciente, inteiro, livre de máscaras e jogos. Se o outro ainda não despertou para o que sente, isso não é culpa sua, nem responsabilidade sua. Você já compreendeu os sinais, já acolheu a confusão, já tentou se conectar. Agora é hora de se priorizar. Não se trata de desistir do outro. Trata-se de não desistir de si mesma. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, passa por rupturas, por perdas e por escolhas difíceis. E uma dessas escolhas é saber quando parar de esperar. Porque, às vezes, esperar demais é o que nos impede de florescer. Talvez mais um dia ele desperte. Talvez não. Mas, até lá, você pode escolher despertar por si mesma. Amar não é se apagar pelo outro. É se iluminar. Mesmo quando o outro ainda caminha na escuridão, o amor real começa quando deixamos de mendigar afeto e passamos a oferecer ao outro apenas aquilo que já cultivamos em nós: dignidade, clareza, verdade. E se você chegou até aqui, é porque está pronta. Pronta para olhar para esse amor com olhos de consciência. Pronta para entender que ele está, sim, mais apaixonado por você do que sabe. Mas que isso só importa se ele estiver disposto a saber. Até lá, não se prenda ao que ainda está adormecido. Você merece viver um amor que esteja acordado e que tenha coragem de te escolher por inteiro. Talvez agora, depois de tudo o que conversamos, você enxergue com mais clareza que nem todo amor silencioso é bonito e que nem todo silêncio significa paz. Às vezes, o que te faz sofrer não é a ausência de amor, mas a presença de um amor inconsciente,
mal resolvido, que insiste em te tocar, mesmo quando não tem coragem de te acolher. Jung nos lembra que o inconsciente governa a vida até que se torne consciente. E talvez esse seja o grande chamado: parar de esperar por alguém que ainda não acordou para aquilo que sente e começar a despertar para o que você realmente merece. Você não precisa ser o abrigo emocional de alguém que ainda não aprendeu a lidar com os próprios sentimentos. Se existe amor, que ele venha à luz, que se manifeste com presença, com responsabilidade, com verdade, porque amar sem consciência é como navegar sem direção. Você pode até seguir em frente, mas estará sempre à deriva. E quem ama à deriva acaba levando junto quem mais importa: você. Não se perca. Todos nós temos partes de nós que ainda não compreendemos, mas Jung nos ensina que o verdadeiro crescimento está em trazer à tona o que está oculto. Então, se este vídeo fez sentido para você, talvez ele tenha tocado um lugar que também precisava ser visto. Um lugar que clama por amor, mas que, acima de tudo, clama por lucidez. E a lucidez te liberta da espera que te adoece, dos ciclos que se repetem e das ilusões que te impedem de florescer. Agora você sabe. Se ele está mais apaixonado por você do que imagina, o problema não é a ausência de sentimento, é a ausência de coragem para reconhecer o próprio coração. E a sua missão não é salvá-lo disso, é se salvar primeiro. A sua cura começa quando você escolhe não se deixar ferir por aquilo que ainda está preso na sombra do outro. Porque, no fim das contas, amar com consciência é o único caminho para ser verdadeiramente amado de volta. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu que essa reflexão trouxe luz para algo que estava confuso dentro de você, então eu te convido a continuar essa jornada comigo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e, principalmente, compartilhe nos comentários o que mais te marcou. Às vezes, uma simples palavra sua pode ser o despertar que alguém precisa. E juntos, podemos criar um espaço de consciência, coragem e verdade. Porque é isso que Carl Jung sempre buscou: trazer luz para o que ainda estava escondido.